O resgate é a verdadeira medicina, como ela deveria ser. A gente vê essa polifarmácia, polimedicação, essa poliintervenção, esse monte de intervenções. E se a gente realmente faz medicina baseada em evidência, o que é evidência? O que realmente pode prevenir doenças, pode provocar mudanças na vida das pessoas? E aqui, então aqui é um pouquinho de mim aí, né? Juliano de Bortoli, médico. Sou médico pela Fundação lá de Porto Alegre, ortopedista e traumatologista, cirurgião de coluna e pós-graduando em estilo de vida e coaching de saúde pelo Einstein. E aí por quê? Então a gente está falando em medicina baseada em evidência. Bom, quais são as evidências? O que causa mais mortes nas pessoas? No mundo inteiro, Covid? Não. Hoje, Covid, nesse momento, o Covid não figura mais nem entre as 10. O que mais causa morte nas pessoas no mundo inteiro está lá, ó, doença cardiovascular. E na última década ela tem se mantido como primeiro lugar. E a gente vê em segundo doença cerebrovascular, os derrames, né? Para quem não entende, as infecções respiratórias inferiores, as pneumonias, né? A doença pulmonar obstrutiva crônica, que está diretamente relacionada ao cigarro. A violência interpessoal caiu, né? Diabetes está lá, ó, está subindo. Então todas aquelas outras, você vê um crescimento na última década e principalmente eu vou chamar atenção para uma aqui, ó, que você, não sei se você está vendo aí, que é o Alzheimer. O Alzheimer na última década subiu 49%. O que a gente está fazendo de errado? 49%. O acidente de trânsito se manteve, doença renal crônica subiu bastante, cirrose se manteve, transtornos neonatais caiu, tá? E aí, entre os fatores de risco, né, que provocam essa maioria dessas mortes aí, está lá, em primeiro lugar, IMC elevado. Vocês sabem o que é isso? Obesidade. Obesidade em primeiro lugar. Isso realmente é uma pandemia da obesidade, que está relacionada à pressão arterial elevada, ao tabagismo, à glicemia, né, a glicose no sangue, os riscos dietéticos, consumo de álcool. Então a gente vê que todos esses riscos, esses fatores de risco que provocam a maioria das mortes estão relacionados diretamente ao quê? Ao estilo de vida. E essas mudanças no estilo de vida podem fazer o quê? Podem reduzir 93% dos casos de diabetes. É muito. 81% dos casos de infarto, 50% dos casos de AVC, e aí o câncer, 36% de queda. Hoje a gente entende que dentre aquelas doenças, 80% são causadas por estilo de vida e 20% tem uma influência genética, ok? E aí os pilares da medicina do estilo de vida, que são 6, né? Eu vou falar um pouquinho sobre cada um. A nutrição, Hipócrates lá em 600 a.C. falava que o alimento seja seu remédio. E aí a gente vê essa pandemia que eu estava falando, que é 60% da população brasileira acima do peso. Isso é uma pandemia. Quando a gente vê políticos falando sobre fome e não falando absolutamente nada sobre obesidade, é uma coisa surpreendente, não é? Mais surpreendente é isso, 56% dos bebês tomam refrigerante antes de completar um ano. Eles foram na geladeira pegar? Menos de um ano, 56%. Dados do Brasil, tá? Consumo excessivo de açúcares, gorduras saturadas, é muita gente comendo errado. Né? E existem populações especiais que nos servem de inspiração, talvez, né? A dieta mediterrânea, a Okinawa no Japão, os adventistas lá nos Estados Unidos, que são vegetarianos, mas assim, dentre tudo que eu posso falar para vocês, o que vocês devem evitar? Assim, o que a gente deve evitar a todo custo, que está em primeiro lugar ali, os ultraprocessados. E como a gente identifica o que é um ultraprocessado? Né? 5 regras básicas. Alimento que contém mais de 5 ingredientes, ingredientes esquisitos que você não entende. Então, aquele monte de coisa você não sabe o que é metade. Né? Prático para consumir e validade longa, a gente diz que se ocorrer uma catástrofe nuclear, só sobra as baratas e os bolinhos de supermercado, aqueles, né? Porque não termina nunca, aquilo não estraga nunca. Muito saboroso e viciante. O que dizem? É impossível comer um só, né? Vocês já ouviram isso? Embalagens atraentes, muito marketing. Você vê por fora da embalagem, contém fibras, contém vitaminas, contém não sei o que lá. Então, de tudo que a gente deveria fazer na nutrição é comer menos carne vermelha. Isso está certo, 2 a 3 vezes por semana no máximo.
eliminar esses embutidos e ultraprocessados, isso a gente não precisa, a gente não deveria consumir menos açúcar. Agora, se você quer gravar uma coisa de tudo que eu falei aqui, faça mais comida em casa. Isso comprovadamente, cientificamente, faz você se alimentar melhor. Ter 5 cores diferentes em cada prato também é científico, é comprovado. E ensinar as crianças. A gente falou, poxa, se a gente está dando refrigerante para uma criança de menos de 1 ano, poxa, ensine as crianças e ensine começando pelo seu exemplo. E o segundo pilar que a gente fala da medicina do estilo de vida são os exercícios, né? Qual é a diferença entre atividade física e exercício? Alguém sabe aqui? Atividade física é qualquer atividade que a gente mobilize os nossos músculos, né? Que a gente faça gaste energia, ok? Exercício é a atividade física programada. E o que isso provoca? Por que é um pilar do estilo de vida? Porque provoca uma redução de mortalidade em 11% com musculação só, 29% com exercício aeróbico e 40% se você fizer ambas. Agora, a principal, a gente não falava sobre Alzheimer, sobre essa ascensão do Alzheimer? Pois é, o fator de risco isolado que mais pode provocar diferença, fora a idade, né, que é uma coisa que a gente não pode modificar, a atividade física reduz o risco de Alzheimer em 45%. Então, seria isso importante? Seria muito importante. E a gente fala também sobre sarcopenia e osteoporose, que acontecem com a idade, e sarcopenia é a perda de massa muscular, e a osteoporose é a perda de massa óssea, que acontece quando? A partir dos 70? Não, a partir dos 30 anos de idade. E aí depende do que você está fazendo, né? Se você faz atividade física ou não, então por isso é tão importante a atividade física. E o principal problema que a gente tem tido hoje é o sedentarismo mesmo, e essas nossas atividades, o nosso trabalho, que nos faz ficar horas sentados. São atividades que, imagina que o ser humano tem 2 milhões a 2 milhões e meio de anos, os ancestrais mais antigos. Desde quando que a gente vive sentado? Quando nesse momento a gente passou a viver sentado o dia inteiro? Imagine assim, sei lá, 1000 anos atrás, existia isso? Ficar mais de 8 horas sentado num dia? Uma pessoa que trabalha num banco, uma costureira, ou uma pessoa que trabalha simplesmente no escritório, a cada 8 horas sentado, a gente deveria fazer 1 hora de exercício. E, segundo a OMS, baseado numa meta-análise que lançaram recentemente, a gente deveria fazer entre 150 e 300 minutos por semana. Isso significa meia hora a 1 hora de segunda a sexta, ok? Você vai dizer, 1 hora? Poxa vida, eu não tenho tempo, né? Não tenho tempo. É muito tempo, 1 hora todo dia. E o brasileiro passa em média 3 horas e 42 por dia em rede social. Terceiro país no mundo que mais perde tempo em rede social. Estou falando em perder tempo mesmo, porque você não ganha nada ficando lá 3 horas e 42 deixando de fazer atividade física. Dizendo que não tem tempo. O que é importante na atividade física? Tem muita atividade, tem muitas atividades diferentes. Isso é uma bênção, poxa. Porque você pode escolher o que você gosta, mas como você vai saber se você gosta se você nunca experimentou? Não é? Então, se dê essa possibilidade, vá lá e experimenta. Não sei, será que eu vou gostar disso? Faça uma aula. Na pior das hipóteses, você não gosta e tenta outra coisa diferente. Mas hoje você não precisa fazer só que você não gosta. Inclusive a academia, que as pessoas falam tão mal, porque elas foram lá fazer uma maneira de fazer academia, que é ir 2 vezes por semana lá, fazer tudo no mesmo dia, ficar 1h30 e sempre a mesma coisa. É claro que você não ia gostar. Mas experimente fazer todo dia um pouco. E divida esse treino. E modifique ele. Seja a cada dia uma forma diferente. Importante também o uso da música, também é comprovado. Faz você sentir menos aquela sensação de estar fazendo algo muito penoso, sabe? Diminui essa sensação. E te impulsiona. A música tem esse poder. E qual é a música mais importante? Que tipo de música eu boto? Uma que você goste, só. Só isso. Que você goste. Em que período do dia é melhor fazer atividade física? Bom, no período que você puder, lógico, né? E que você puder manter isso de forma regrada, de forma como a criar um hábito. Se você não criar um hábito, você vai esgotar a sua força de vontade rapidinho. E você não vai mais ir. E quanto tempo leva para criar um hábito? Em torno de 2 meses, tá? Então, em torno de 2 meses para criar um hábito, e se você não regrar isso no início, quando você for fazer, e fazer sempre da mesma forma, com a mesma rotina, você nunca vai criar esse hábito. Então, você não vai chegar a lugar nenhum. Eu tenho tanta coisa para falar para vocês, mas eu tenho pouco tempo.
Então, com relação a tabaco, tem diminuído no Brasil, agora o problema é isso aí, ó. O problema é isso aí. O que visa pegar isso aí? A quem que eles querem influenciar com isso? Quem que eles querem pegar? Jovens, né? Aquele narguilé lá, 1 hora daquilo é a mesma coisa que fumar 100 cigarros. Você imaginou alguém fumar 100 cigarros? E aquele negócio eletrônico que parece bonitinho aí, que no início era para as pessoas largarem de cigarro e usar isso aí, aquilo ali ninguém sabe o que tem dentro daquele líquido, tá? Nos Estados Unidos fizeram análise daquilo, tem de tudo. E a nicotina não é, como é contrabandeado, não é regulamentado, a nicotina que tem lá dentro não precisa ter um nível máximo, pode ter o nível que quiser, então é super viciante. Então, a gente não precisa falar sobre a quantidade de doenças que o tabaco pode provocar, mas o dinheiro que as pessoas gastam podia ser usado para tanta coisa, né? E com relação ao álcool, o problema do álcool no Brasil é que é aquele 18,8 aí, de pessoas que fazem uso abusivo do álcool. E durante a pandemia, então, aumentou bastante. E o que é uso abusivo? Então, uma dose padrão é aquilo, uma lata de cerveja, uma taça de vinho, uma dose de destilado, e passa a ser perigoso você desenvolver cirrose a pessoa que consome mais de 3 doses por dia em homens, mais de 2 doses por dia em mulheres. Mas o problema lá é aquele uso compulsivo ali, ó. Mais de 5 doses em homens dentro de 2 horas e mais de 4 doses em mulheres dentro de 2 horas. Isso é comum. E o principal ali, ó, vamos gravar uma coisa daqui. Álcool estava presente no sangue de 37% dos condutores mortos em acidente de 2019. Dados do Detran do Rio Grande do Sul, tá? 37% dos mortos em acidente. Sem falar no coração e no envelhecimento do cérebro, tá? O controle do estresse, que também é muito que a gente fala, outro pilar. O estresse, assim, vamos lá. Estresse é uma resposta a um estímulo, tá? Então, normalmente a gente tem isso. Nosso corpo reage, por exemplo, ao exercício físico, a uma situação de vida ou morte, a um susto, e libera aquela adrenalina, cortisol, noradrenalina. O problema é ele fazer isso o tempo inteiro. O dia inteiro. A gente está o dia inteiro com o pé no fundo no acelerador, né? O que acontece? Reduz a expectativa de vida em 2,8 anos. E aí, como é que a gente vai medir estresse? Simples, pergunta para a pessoa. Você está estressado, você é uma pessoa estressada, e isso é cientificamente comprovado. As pessoas que se percebem estressadas, elas vão mais ao médico, têm mais uso de medicações e maior mortalidade. E falando em uso de medicações, hoje as pessoas usam medicação para dormir, medicação para acordar, medicação para relaxar, medicação. É por isso que a gente fala em estilo de vida. E aí a questão de a gente desenvolver relacionamentos positivos, de as pessoas pararem para respirar, de praticar atividade física e cuidar do sono. A meditação é algo que eu posso dizer para vocês, também é cientificamente comprovado, não é bobagem, você pode experimentar a partir do teu celular. Baixe um programa, experimente. Faça isso, comece fazendo isso antes de dormir, e vai ver como é que vai ser a sua qualidade de sono, ok? E peça ajuda a um profissional, se você não consegue mais. Agora, tem uma descoberta aqui, pronto. Tratamento sensacional. E esse tratamento aqui, pronto, é o auge de tudo que eu vou falar aqui, ó. Olha só, faz você viver mais tempo, tá? Melhora a memória, te torna mais criativo, mais atraente, magro, diminui câncer, demência, risco de sofrer ataque cardíaco, te deixa mais feliz. Olha só que medicamento sensacional. Não é medicamento, é um tratamento. Sensacional. Quanto você pagaria por isso, hein? Antônio, quanto tu pagava? Por esse tratamento aqui, cara? Faz tudo isso. Você acredita que isso existe? Existe. Estou falando. Existe cientificamente comprovado. Você procura uma pílula especial? Não, esse tratamento aqui existe. Sabe como é que se chama? Sono. Quer algo mais negligenciado pela gente do que o sono? Mais de 17 mil artigos científicos comprovando isso. E o custo disso? 0. Você não gasta nada. E por que você resiste tanto a ir dormir? Se está comprovado isso. 73 milhões de brasileiros com insônia, cara. E o sono é importante para uma série de coisas a gente menospreza, né? Tanto para a memória, reatividade emocional. O cara que dorme menos de 6 horas é 60% mais reativo, aí briga com todo mundo, não sabe por quê. Uma coisa para falar sobre o sono para vocês. Uma só para vocês.
Lembra daquela sua ideia de acordar cedo e para ir para a praia, levar toda a sua família, e às 4 da manhã, ou às 3 da manhã? Sabe aquela sua ideia? Você vai pegar aquilo e você não vai fazer isso nunca mais, tá? Nunca mais. Sabe por quê? Porque as pessoas que dormem 4 horas ou menos, o risco de sofrer um acidente é 11 vezes e meia maior. E diferente do acidente alcoolizado, em que o alcoolizado ele tem reação mais lenta, mas ele tem, o cara que dorme no volante não tem reação nenhuma, o acidente é muito mais grave. Não faça isso. Nunca dirija com sono, jamais. E o sono é importante também pelo risco cardiovascular, ok? A pessoa que não dorme direito, ela está o dia inteiro ativada. Também é importante para Alzheimer, também te faz ganhar peso e também te faz ter um risco de câncer 40% maior para as pessoas que dormem menos de 6 horas. O que é importante para o sono, então? Como é que eu vou melhorar? Aí, coisas básicas, ter rotina. Primeiro, rotina. Fazer exercício, alimentação, não comer coisas muito pesadas antes de dormir, não tirar soneca depois das 15, relaxar, evitar luz, tela de celular no seu rosto, no seu olho, está dizendo para o seu cérebro que é dia. A sua melatonina vai lá embaixo. Banho quente, evitar medicamentos. Poxa, todo mundo usando sedativo para dormir, acho que está fazendo um bom negócio. Você não está fazendo um bom negócio, você não está dormindo. Você está sendo sedado por algumas horas. Você não está tendo qualidade de sono. Você acorda e não tem memória. Muito nas pessoas de idade, relatando no meu consultório, mas estou com um problema de memória. E aí a primeira pergunta que eu vou fazer, você está dormindo? Ah, não, eu uso remédio para dormir. Você não vai ter memória. Você não vai ter os estágios todos do sono que você precisa. Você foi sedado, você não teve sono. Álcool. Eu vou tomar um álcool para relaxar, ok? Você vai ficar sedado durante algumas horas. O seu coração vai ficar acelerado. O álcool acelera, ele é tóxico, vai acelerar. E você vai acordar às 2 da manhã sem sono, quando terminar o efeito do álcool. Que baita negócio. Não faça isso. Tome álcool até 4 horas antes de dormir, está ótimo, mas na hora de dormir não vai ser bom para você. E não ficar acordado, né? Ficar acordado por mais de 20 minutos aí, vai ler alguma coisa, vai relaxar de alguma forma. Relacionamentos saudáveis, a gente ouve, poxa, quanto livro de autoajuda falando que você tem que cuidar dos seus relacionamentos, que você tem que cuidar com as pessoas com quem você anda. Olha, começando por essa frase, né? A amizade desenvolve a felicidade e reduz o sofrimento, duplicando a nossa alegria e dividindo a nossa dor. Relacionamento saudável não é coisa de autoajuda, não. Está comprovado aqui. Existe uma meta-análise recente de 148 estudos com 308 mil participantes. Você imagina 308 mil participantes. E os que tinham relações sociais fortes tinham 50% maior chance de sobreviver. Então é importantíssimo isso, cultivar relacionamentos, cultivar amizades, as senhoras ir jogar o bingo, ir jogar, sei lá, se reunir, fazer alguma coisa, jogar bocha, jogar cartas, sei lá, cultivar relacionamentos é importantíssimo. A gente viu isso com a pandemia, o índice de suicídio aumentou 18%, aumentou bastante. Então, ter relacionamentos saudáveis é comparável ao efeito de abandonar o cigarro. E o que tem acontecido com o passar dos anos é que a quantidade e a qualidade dos relacionamentos tem reduzido, porque tem reduzido a confiança das pessoas em outras. Então isso é algo que a gente vai ter que cultivar. Relacionamentos são assim, a gente precisa cultivar. E a mensagem final que eu tenho para vocês é que nós somos o que cremos que somos. O que a gente acredita que a gente realmente é. E você pode ser uma vítima sofredora ou herói aprendiz. E quer que você acredite que você consiga fazer uma coisa ou não, você está certo. Então, essas mudanças são possíveis de todo mundo fazer, todo mundo começar a ativar um pouquinho, que eu possa ter feito isso por você, pelo menos ele ativar um pouco, eu tenho pouco tempo para falar sobre coisas muito importantes, mas que você possa se preocupar um pouquinho com isso, para que você venha a ter uma visão crítica e possa planejar como modificar isso na sua vida. Tinha muita coisa para falar, mas que você possa pegar essas coisas básicas e realmente ter um impulso para uma qualidade de vida melhor, é isso que eu desejo para vocês. Ok? Uma boa tarde para vocês.